Bom dia. Bom dia. Acorda, porra. Ixi, acho que eu vou ficar gripado. Rinite é foda. Aleikum salam, Igor Matheus. Falando pra vocês que eu vou ficar gripado. Quase, Camila, quase. Deixa eu colocar aqui só, peraí. Pronto. Dizinho acordou com a notificação? Então, bom dia. Buenos dias. Bom dia para todo mundo. Começando um pouquinho mais cedo. Que 7h30 temos convidados. Sim, convidados. Temos nutricionista Rodolfo Pérez e Felipe Donato. Vocês gostaram da camisa, né? Tudo que você queria deixar escrito no seu WhatsApp tá aqui, né? Nossa, você... Que cara de dormido. Gala Nutri. Buenos. Bom dia, bom dia. Não, pessoal, rinite é de lei, né? De lei. Então vamos entrando. Vamos começar as perguntas. Para tocar em diante. Então vamos lá. Vamos saber o que estamos me perguntando. Lícia Fernandes, sinto dor de cabeça na mesa flexora, é normal? Lícia, a dor de cabeça nunca é normal, coração. Agora, precisa ver se é exclusivamente na mesa flexora, né? Se você não sente isso na extensora, ou se você não sente isso, sei lá, de repente numa remada, pode ser uma questão postural. Eu confesso para você, eu não gosto de nada que eu fique apertado, apoiado no peito. Eu gosto muito da minha maquininha de flexora unilateral, mas eu não gosto de mesa flexora. Aliás, desde que o Belmiro falou para mim que estudo mais recente falava que cadeira flexora ela melhorava o ganho de força melhor que a mesa flexora, eu não sei se eu botei isso na cabeça, mas eu tenho um bodão de fazer mesa flexora. Outra coisa que pode ser pela ordem do exercício, né? Sei lá, o segundo, terceiro exercício, o primeiro, você sente sempre dor de cabeça quando você tem essa ordem do exercício, segundo, terceiro exercício, você sempre tem dor, que também tem, é o tal negócio, né, coração? Você tem lá uma coisa chamada cefaleia por esforço, que muita gente tem, e que existe tratamento, né, razoavelmente simples, é um tipo específico de anti-inflamatório,
que realmente resolve, não é não é um problema assim, não é uma coisa que você vai ter grandes problemas. Breno Michael. Creatina causa queda de cabelo? Não. É só impressão? É. Eu falei com uns amigos meus sobre, eles falaram que também percebiam isso, mas não sabem se foi por conta de creatina. Entendo. Mas com certeza não, tá bom? A galera que fala isso é porque entendeu Teve um artigo que o sujeito ele relacionou queda de cabelo e, meu, é uma correlação tão fraca, é tipo, o dia que eu vejo um carro que tem placa com 77, alguma coisa de ruim acontece. Aí, sei lá, você vai lá, pisa num cocô de cachorro. Nossa, tá vendo? Falei, sabe? Uma correlação bem fraca, tá? Duardo. Muzi, dor no peito queimando enquanto treina é normal? Não, com certeza não, Eduardo. Dor no peito nunca é normal. Precisa ver o que está acontecendo aí. L2 está indo para a escola, muito bom. Vá para a aula, preste atenção na aula, assiste o banha depois, né? Senão é o que eu falo para vocês, vai tomar pau de matemática e a culpa, né, será dividida entre nossas pessoas. Mas também não adianta tomar pau de outra matéria e falar assim, não sabe o que acontece? Eu escuto banho de dia. Forbani Beatriz. Antidepressivo pode atrasar ou influenciar algo na academia? Me sinto meio atrasada com relação às pessoas que estão há menos tempo que eu. Beatriz, pode, porque o antidepressivo ele diminui uma coisa chamada contrações voluntárias máximas. Então pensa que você está fazendo, fazendo seu exercício, que você conseguia fazer 12 repetições com uma carga, sei lá, de 10 quilos. Né? Você vai conseguir fazer 8, 6. Mas isso pelo menos é no primeiro momento, coração, não é... Isso não fica, né? Você se adapta, se ajusta ao antidepressivo, depois você volta a ter resultado. Né? É o que a gente chama de efeito agudo, tardio e crônico. Né? No efeito crônico, você tratada de depressão é muito melhor. Né? Você com depressão você não treina. Isso que é importante lembrar. Né? Não existe uma condição onde você esteja doente que você, sem tratamento, supere aquilo que seja você tratada. Então, a questão da depressão e de muitas outras doenças que a gente tem, ela sempre vem antes a necessidade do tratamento da patologia, né? Qualquer patologia, ela é incompatível com treinamento, né? Seja porque você não consegue treinar, seja porque você não aguenta treinar, esse é o ponto-chave. Nathan Amaro, melhor sabor de whey. Cara, você sabe que a época que eu comecei a tomar whey, eu até zoava, eu falava assim, meu, não precisa fazer um negócio que é uma delícia, mas pelo menos não mente, né? Porque pra mim tinha que ser, os caras, se fosse colocar sabor de verdade, ia ser, sei lá, baunilha pus, chocolate vômito, morango arroto, né? Mas hoje melhorou muito, cara. Pô, você nem faz nem ideia. Era literalmente mesmo. O que eu mais uso é o sabor baunilha e chocolate. Quando eu vou bater com fruta, eu uso morango porque fica bom, fica bem bom. Agora, baunilha é um sabor neutro. Eu tomo às vezes batido com café. Fica parecendo café com leite, fica gostoso. Às vezes no meio da tarde, assim, um wheyzinho com café, ele é um carinho. Né? Parece que tá tomando um cafezinho com leite. E chocolate acho que é o mais óbvio, né? A gente
costuma comprar chocolate bastante. Eu gosto de chocolate porque eu descobri um que tem sabor pasta de amendoim. Cara, a mistura de chocolate com pasta de amendoim fica bom, viu? Neizinho 82. Qual é o suplemento que te é possível broxar? Neizinho, você tá falando literalmente isso? Que você toma um suplemento e brocha, cara? A priori, nenhum. Mas sei lá, eu não tomaria pré-treino antes de namorar, né? Porque pré-treino antes de namorar você não vai conseguir, né, ter um efeito bom com a sua gatinha, né? Ou então vai fazer coelhinho, né? Acabou. Aí são outros problemas. Outros problemas. Galanuto tá pedindo pra falar de betalanina. Querido, betalanina, o que é o básico da betalanina? Ele é um tamponante que a gente usa para fazer mais repetições dentro da mesma intensidade, no mesmo peso, né? Então ele não é um termogênico, ele não é estimulante, ele te dá mais capacidade de carga mesmo, ele não te deixa mais excitado, né? Isso eu acho interessante porque você tem uma coisa que te aumenta a capacidade de realização de trabalho sem necessariamente mexer com o que é o seu nível mental, o seu status mental, né? Ele não faz você ficar agitado. Isso para mim eu gosto muito disso, né? E principalmente o fato dele não ser um catecolamínérgico, né? Ele não vai, por exemplo, bulir a adrenalina e noradrenalina, ou seja, ele não vai causar ansiedade, não vai mexer nada disso. Apesar disso, tem gente que usa ele como pré-treino, né? Porque gosta daquele efeito agudo, aquela sensação de comichão, né? E eu, sinceramente, eu não gosto dessa sensação. Eu fico vermelho pinicando inteiro. E a única coisa que eu faço, na verdade, eu divido a betalanina ao longo do dia. Eu tomo 3 doses de 700 miligramas, né, que é equivalente aí 2,100. Mas se você tomar alguma coisa entre 1,5 grama, né, já está suficiente, né? É uma das razões que eu gosto do Horus, aquele pré-treino da Max, porque ele não tem muita cafeína, então ele não deixa, sabe, quando você fica travado. Não gosto dessa sensação. E ele tem uma dose de betalanina que... Bom dia, gatinho. Ele tem uma dose de betalanina que é confortável, você não fica todo acelerado, entendeu? Todo aquele piniquento. João Pedro Big Castle. Frase do dia: disciplina é a organização da liberdade. Por professor Mário Sérgio Cortella. Concordo. Estudando ontem, me veio uma dúvida. Se o GLUT3 no sistema nervoso central não é insulina independente, por que a resistência à ação da insulina modifica o funcionamento do sistema nervoso central? Porque você tem outros GLUTs, né, João? Você tem pelo menos 6 tipos de GLUT, ou seja, transportadores de glicose, né? E eles... todos eles trabalham. Quando você olha o tipo de GLUT, o tipo de transportador de glicose, você tem, inclusive, formas de estimulá-los diferentes, né? Então, exemplo, musculação trabalha alguns tipos de GLUT, aeróbio trabalha outros tipos de GLUT, né? E não é que você tem exclusividade de GLUT3 no sistema nervoso central, é que você tem um predomínio, né? E o que você tem que entender? Que as células, elas são organizadas de um jeito muito peculiar.
Exemplo, o astrócito é, entre aspas, a célula que pensa, tá? O problema é que ela não é competente para pegar sozinha a glicose da circulação. Ela depende de uma célula específica que é a célula da glia, tá? E a célula da glia, as células da glia, elas têm essa função primordial de entregar energia para o astrócito. E se você tem uma situação tão delicada assim, né, mesmo você tendo o predomínio de um tipo de transportador de glicose, você vai ter efeito da resistência à insulina no sistema nervoso central. Você tem que lembrar também outra coisa, que a resistência periférica à insulina, pelo sistema nervoso central, ela é percebida como um sinal. Né? Sinal para quê? Sinal de fome. Por quê? Porque ela simula a ausência de insulina. Como você tem resistência à insulina, você não tem entrada de glicose na célula, diminui o nível de glicose no astrócito, no neurônio, e o teu corpo entende... Eu vou espirrar. Nossa, eu ia espirrar e bocejei, não aconteceu nada. Então, quando você tem a resistência periférica à insulina, o que acontece? Você não tem glicose no neurônio. Se você não tem glicose no neurônio, é como se o teu corpo entendesse que não há energia, e de fato não há, porque você não tem a permeabilidade ou o que é o transporte transendotelial de insulina para fazer com que a célula capte essa glicose bem. Esses estoques de glicose da célula, elas caem, e o teu corpo, o teu cérebro, entende que... O teu cérebro entende que existe necessidade de energia. E aí o que acontece? Você fica com fome. Chá verde. Se eu preparar um bolo com whey e creatina, eles vão perder as propriedades deles por causa do calor? Olha, eu não comeria porque assim, creatina tem gosto de areia, né? Você colocaria areia no seu bolo? Não faz muito sentido, né? E outra, você vai colocar quanto de creatina para você fazer isso? Vai colocar 100 gramas de creatina num bolo de meio quilo? Ou então 10 gramas? Aquilo não tem uma homogeneidade. O que eu te aconselho? Não faz isso. Não... Esse negócio de inventar coisa... Se você for fazer um bolinho de caneca, tá? Você vai fazer, sei lá, um ovo, uma dose de whey, mexer e cozinhar no micro-ondas lá. Ah, tudo bem. Mas querer colocar creatina aí, você já está inventando demais. Não faz isso. É mais fácil você pegar um shotzinho e mandar bala, né? Senão começa a ter ideia assim de querer gourmetizar o negócio, vira um fuá, né? Te aconselho, se você quer enriquecer o seu como é que fala? Se você quer enriquecer a sua refeição, né, usa albumina. A albumina é mais barato, né? Ela resiste mais a calor, né? O whey, quando você aquece ele vira uma colinha, né? Então não é uma coisa que... Não é para aquilo, né? O whey ele não é para você cozinhá-lo. Ele não vai perder propriedade, né? Você fala, desnatura a proteína. Toda proteína é desnaturada, né? Ela é desnaturada, por exemplo, pelo ácido do estômago, né? Então, faz o seu bolinho. Quer comer o bolinho? Come o bolinho, faz o seu bolinho, tá tudo bem. E aí, você toma a sua creatina, toma o seu whey separado. Sebastian, quanto tempo fazer uso de finasterida? Na verdade, Sebastian, se você começa um tratamento de finasterida, você não para mais, né? Você vai continuar usando. Sérgio Montanha, levanto todas as noites para ir ao banheiro 1 ou 2 vezes. Já tentei parar de beber água 3 horas antes de dormir, depois de ter me hidratado bem durante o dia. Faço higiene do sono,
Não lembro a última vez que dormi a noite toda. Sérgio, você... Cara, tu toma whey de noite ou proteína à noite? Você sabe que proteína em pó, ela aumenta o que é metabolismo ou né, o processamento de proteína. Né? E o processamento de proteína ele aumenta o que é a demanda de água. Pensa o seguinte, se você toma whey, né, aquilo lá vai gerar subprodutos do uso da proteína, né, do consumo da proteína. Exemplo, amônia. Né? Só que, para você poder excretar isso, você precisa fazer ureia, fazer urina. Né? E a urina, na produção de urina, você vai precisar de muito líquido, né, para poder excretar essa quantidade de nitrogênio que é fruto da degradação proteica. Sendo assim, o whey ele tem uma açãozinha, diurética, por assim dizer. Quer dizer que se você, por exemplo, tomar um whey à noite, isso daí pode precipitar, né, você ir no banheiro fazer xixi, mesmo que não seja uma quantidade de whey que você tome gigantesca, sei lá. Você toma lá 300 ml de whey, né, 30 gramas de whey com 300 ml de água. Isso aumenta um pouquinho a sua diurese por conta do processamento do whey. Vanessa Rocha, posso tomar creatina com colágeno e própolis? Vanessa, pode, ué. Se o paladar da creatina não for ruim para você. Dart Venus, dica para parar de fumar. Treino me alimento certinho, mas não consigo largar o vício. Porque para você tirar um vício, você tem que trocá-lo. Né? Então, se você já treina, teoricamente você já está um passo mais fácil para parar de fumar. Agora, você precisa de alguma coisa que sensibilize o seu núcleo accumbente para facilitar isso. Vamos trocar em miúdos. Né? Quem tem facilidade ou quem desenvolve um vício da Dart Venus, normalmente tem facilidade para desenvolver vícios. Quer dizer que existe uma preparação. Então, se você fuma, você tem que tomar cuidado com qualquer coisa que vicie. Não dá para você, né, começar a aumentar o consumo de álcool, por exemplo, sem se preocupar. Não dá para você usar droga de abuso, porque você vai se viciar, que é uma característica, uma facilidade que as pessoas têm em criar adição. Né? O mesmo ao inverso, como que você tira um vício? Você cria outro. Né? Qual que é o jeito mais fácil de você parar de fumar, por exemplo? É quando você troca alguma coisa que te dê uma quantidade de bem-estar que seja semelhante. Nisso, a musculação ela não consegue te ajudar tão bem assim. Tá? E aí, o que vai te ajudar? Vai te ajudar aeróbio. Cara, pode ver esse pessoal que faz endurance, eles são alucinados para correr. Você tira a corrida deles, os caras ficam até tremendo, né? E por quê? Porque o estímulo sustentado do exercício faz com que você tenha uma sensação de desconforto. Como que o cérebro compensa isso, Dart Venus? Ele aumenta a quantidade de noradrenalina e beta-endorfina. Então, não é que o exercício faz bem e ele traz para você uma sensação de bem-estar gratuita. É o teu cérebro falando para você, esse negócio é ruim e eu vou te dar a condição de você conseguir tolerá-lo. Só que nessa, se você, por exemplo, começa a fazer um aeróbio contínuo, para sustentá-lo, e você começa a produzir mais beta-endorfina e noradrenalina, você começa a ter um outro estímulo de bem-estar que não o cigarro, tá? Outra coisa importante. Tudo bem que o negócio
o hábito de levar coisa na boca pode estar ligado também a uma fixação oral, né? Então você precisa de alguma coisa para tirar essa fixação oral. Não é a coisa mais educada do mundo, mas põe um palito de dente na boca. Fica brincando com o palito de dente, né? Você vai ver que vai diminuir aquela sensação de querer trazer alguma coisa da sua boca, tá? Terceira dica. Evite as situações que fazem você fumar. Se você sabe que sempre que você vai, por exemplo, pegar um café, descer pegar um café, né? E para fazer o cigarette break, né? Então não faça isso, né? Faz o seu intervalo do café de outra forma, né? Para você recriar um hábito. Porque as coisas que habitualmente, né, ou que quase que compulsoriamente você fazia fumando, se você fizer de novo, você vai ter vontade de fumar. E o problema não é você voltar a fumar, é você ter a vontade de fumar. Alguns pacientes meus que fumam, que eles falam, cara, é tão bom às vezes fazer uma viagem, porque são 7 dias que eu até esqueço de fumar. E por que esquece? Porque a sensação de satisfação e de recompensa está presente o tempo inteiro. Então você não precisa adicionar mais uma coisa nisso, né? Então realmente não existe o estímulo fisiológico para você fumar, né? Bruno, bom dia. Mário Berns. Treino agora às 7 horas, tomo pré-treino 6h40. Chego da academia e tomo whey mais creatina. Tô mijando caro? Não, a priori não. É o adequado. Denise Marte, bom dia. Castelinho, posso colocar creatina no miojo? Cara, você já viu quantas calorias tem um miojinho? Você já viu quanto de gordura tem um miojinho? Eu acho que você pode melhorar a sua dieta, hein, João Peter? Tiago Vasconcelos. Passei com o médico do esporte, o cara me receitou uma caneta emagrecedora. Gostaria do modo tradicional. Devo procurar outro? Deve, Tiago, uma segunda opinião, né? Até porque caneta emagrecedora não existe. Fernanda Rovaiz. Sou TDAH. Ritalina, citalopram, TCC, aluno do Wesley. Melhorei muito, mas ainda não consigo ser consistente em nada. Me sinto um cocô. O que posso fazer? Olha, Fernanda, se você foi a sua vida inteira uma paciente com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, se você tem traços depressivos onde usar o inibidor seletivo de recaptação de serotonina é uma necessidade, você concorda que você não pode cobrar de você que você seja, do nada, a pessoa mais consistente do mundo? Então, consistência ela é um exercício. O que você vai fazer? Você vai fazer uma coisa pequena de cada vez. Por exemplo, você vai comprar uma hortinha, né? E aí você vai pôr essa hortinha na janela do seu banheiro ou na janela do seu quarto. E você vai condicionar todo dia de manhã, a primeira coisa que você vai fazer, regar a sua hortinha. Tá? Ah, mas o que isso vai ajudar? Vai ajudar você a criar rotina. Só que aí, o que você vai fazer com você? Você vai criar também uma punição. O dia que você não regar a horta, você vai fazer, por exemplo, 30 minutos de bicicleta. E você vai colocar a progressão da punição. Por exemplo, não reguei a horta hoje. 30 minutos de bicicleta. Se você não regar amanhã, 45. Se você não regar no dia seguinte, 60. Ou seja, você vai aumentando sua pena para quê? Para você sensibilizar e você ficar sentado na bicicleta pensando assim, puta que pariu, era só para regar a porra da horta e eu tô aqui que nem uma besta, né, fazendo 300 anos de bicicleta. É assim que funciona. Muitas vezes o teu problema não é a condição psíquica que você se encontra. É a falta de consequência das coisas que você faz.
Se você tem que estudar para a prova e você procrastina e não estuda, e você tira uma nota baixa, né? O que vai acontecer? Isso serve como um reforço negativo. E aí o que vai acontecer? Você vai se sentir obrigado a fazer aquilo. Só que real, estudo também é uma rotina. Você só consegue criar essa rotina quando você começa de pouquinho em pouquinho, né? Que nem aquele método que meu irmão ensinou para mim, que eu postei para vocês no YouTube, né? Que é o método Pomodoro. Você estuda 50 minutos e aí você para 10 e desconecta do que você está fazendo. Né? Esses 10 minutos você faz o que você quiser. Você fala no WhatsApp, você olha tranqueira na internet, qualquer coisa do gênero. Mas você não... Como é que fala? Você não se liga naquele estudo que você estava fazendo. Então começa pequeno, começa com essa hortinha e cria um método de punição, né? Uma coisa que você se sinta, né, obrigado a fazer. Né? Não que o exercício seja uma punição, mas o fato de você ter de estar durante 30 minutos, né, ligado àquilo, sem poder sair, isso é a punição, né? Não é fazer o exercício, é você ficar tipo de castigo. Mas já que você vai ficar de castigo, faz esse castigo ser útil, tá? De duas, uma, a sua horta morre e você melhora a sua saúde e o seu físico, né? Ou a sua horta vive e você consegue criar a rotina de fazer exercício de uma forma melhor, né? Eu acredito nisso, eu acredito que se você não tem uma, entre aspas, né, uma punição, você não consegue seguir adiante naquilo que são as coisas que você pretende fazer. Então, sempre que você precisa instaurar uma rotina, você coloca uma coisa: se eu não fizer isso, eu vou me fuder fazendo aquilo. Tá? Gabriel Urix. Opinião sobre pré-hormonal. Eu acho péssimo, Gabriel. Porque, primeiro que não existe pré-hormonal, né? Quando você consome um esteroide, ele é um hormônio, né? Então, se você usa, por exemplo, DHA, ele vai agir em receptor androgênio, ele vai ser transformado. E quando você consome um hormônio elementar, né, por exemplo, DHA, no caso que eu te falei, que muita gente chama de pré-hormonal e não é, né, porque ele ativa o receptor. O conceito de um pré-hormonal é uma substância que se tornará algo que ative receptor, ainda que em seu estado in natura ele não seja capaz disso, tá? Então, DHA, por exemplo, é um pré-hormonal? Não, não é. Ele ativa o receptor androgênico no estado in natura dele. Ele pode ser transformado em androstenedione, testosterona, estrona, estradiol, né? E não é isso que faz com que ele seja um pré-hormonal, né? Isso só faz com que ele seja um hormônio elementar. Um pré-hormonal, na teoria, né, é algo que não ativa nenhum tipo de receptor hormonal, porém ele se torna uma substância que irá ativar. E como você não tem controle sobre o que aquilo vai virar, Gabriel, o que acaba acontecendo? Você acaba tendo uma falta de controle daquilo que você vai ter de resultado. Vamos rapidinho aqui com as perguntas, porque 7h30 receberemos Rodolfo Pérez e Felipe Donato para a gente fazer pergunta, tá bom? Denise Marte, como lidar com asma por esforço? Não consigo fazer exercício de cardio. Um dos jeitos é você usar o broncodilatador antes de começar. Cristiane Lucy, alto consumo de whey pode aumentar o nível de ureia no sangue sem alterar a creatinina e microalbuminúria sem causar dano? Sim, pode sim. Ele aumenta a ureia, não altera a creatinina, nem microalbuminúria e nem o ácido úrico, tá? Às vezes pode alterar ácido úrico também, mas creatinina e microalbuminúria ficam intactos. Lembra que se você consumir creatina
tende a aumentar a creatinina, mas não é por lesão renal, é por aumento do que a degradação do substrato. Faróia. Será que vamos passar a sofrer de reset no paladar e olfato? Sempre que tivermos Covid, voltei a zerar meu paladar e nariz pela terceira vez. A priori sim, por quê? Eu vou fazer uma especulação. Eu acredito que seja uma inflamação do nervo olfatório, que quando você vai ter a passagem dele pela placa crivosa, isso provoca uma lesão neurológica. E aí o que acontece? Você tem que fazer uma reinervação dessa região. E nesse processo de reinervação, você tem um tempo para isso acontecer. Por isso que é importante o uso de corticoide. Você diminui o dano neurológico. William Moreira. Preciso fazer uma prova de corrida de 2.400 metros em 10 minutos. Fazer bicicleta ajuda a treinar a perna ou é só corrida? William, ele pode até ajudar. Só que o que você deve fazer é treinar naquilo que é a especificidade da prova que você vai fazer, né? Então, se você vai fazer uma prova de corrida, eu aconselho que você treine corrida, tá? Alessandra Sampaio ama receber áudio e mandar áudio. Me passa seu telefone, Alessandra. Eu vou te mandar um áudio de 1h35. Aí você vai ver só o que vai te acontecer. Jones. Existe algum cuidado especial no treino de costas para quem tem escoliose? Cara, você sabe que eu vou fazer um conteúdo sobre escoliose logo menos com um amigo meu, que é neurocirurgião, Vinícius Benites. É um dos caras que mais opera escoliose, aliás. Eu tenho uma cirurgia com ele. Quando que é? Dia 25. Ainda bem que você me lembrou. Dia 25, a gente vai operar uma paciente minha que tem escoliose. Ô, Jones. Cara, tá aí. Eu acho que eu vou aproveitar e vou filmar esse procedimento para vocês. Eu estou filmando as cirurgias que eu estou fazendo com o Zé Carlos, meu professor, e a gente vai entregar para vocês um conteúdo em série, né? Cada dia uma cirurgia e um retorno de cirurgia para vocês observarem, tá? Vou falar com o Vini, vou ver se a gente pode fazer isso. Vai ser um dia legal porque eu tenho uma escoliose com ele na CD, depois a gente vai operar um ombro de um paciente meu que tem instabilidade lá no Moriá. E aí a gente já faz as duas coisas. Ó, dia massa, hein? Dia bem massa. Ramuque. Daniel Benigno, o açúcar atrapalha treinar? O Myself deu um creu. Mas, cara, açúcar não é a melhor coisa, porque por mais que seja fonte de energia, tem algumas pessoas que não... Elas têm uma liberação de insulina muito rápida quando elas consomem açúcar. Aí, em vez de você sentir disposição, faz o contrário, né? Você se sente sem energia para isso, né? Sabe aquele bodão que você sente quando você come demais, por exemplo? Né? Você dá aquela rangada pesada, aí de repente você vai lá, né? Uma das coisas que faz isso é um aumento grande de insulina. Então não aconselho consumir açúcar antes do treino. O Thiago Visotto adoraria receber um áudio de 1h30 com a minha voz. Ai, que bonitinho, Thiago. Um coraçãozinho pra você aqui, ó. Aqui, ó. Toma vergonha, Thiago. 1h30 é um podcast, rapá.
Cara, o que eu achei da convocação do Dani Alves? Eu não sei quem é Dani Alves, real, juro por Deus. E aí eu não entendi porque que o pessoal ficou tão puto assim, né? Alguém, por favor, me explica. Eu falei pra vocês que eu não entendo nada de futebol, nada, né? Eu sou aquele cara que tá no estádio e você grita gol, eu falo, de quem? É mais ou menos assim. Ah, porque ele tá velho? Procurarei me informar. Vou ligar pro Benja, que é meu amigo, e falar, Benja, dá um help. Pra Quandit, trabalho de madrugada e treino de manhã. Pós-treino tomo meu whey e vou dormir, mas não estou tendo um sono consistente. Alguma dica? Precisa ver o que está acontecendo. Você tem dificuldade para pegar no sono, você tem dificuldade para se manter no sono. Uma das coisas que a gente tem que olhar é que numa situação dessa você tem uma facilidade muito grande para você fazer uma hipercortisolinemia subclínica. Isso quer dizer que, por causa do estresse, você aumenta a tua secreção de cortisol. O cortisol é neurotrófico. Isso quer dizer que o seu cérebro fica mais, entre aspas, ligado. E aí, o fato dele ficar mais ligado vai fazer com que você tenha dificuldade de pegar no sono, de se manter no sono. Então fica atento assim. Vanderlei. O oftalmo diz que eu estou com catarata por causa de prednisona pós-transplante. Já, Vanderlei, cortisol é um dos grandes causadores de catarata. Vou te falar porque eu tenho 2 casos desses no meu consultório. São pacientes que eles consistentemente eles iam com níveis muito altos de cortisol. E eles tinham essa queixa, né, incipiente na época, porque você faz uma anamnese e você pergunta, né? Pô, e aí? Eles tinham essa queixa de baixa acuidade visual, sensação de uma névoa. Eu falei, você já foi no oftalmo? Não, nunca fui, porque eu acho que é estresse. Pois é, não está completamente errado, né? Existe essa correlação de catarata com cortisol, né? Então, que seja uma hipercortisolinemia fisiológica que você tenha, seja, né, gerado por medicação, isso pode acontecer. Amanda, qual o tratamento mais eficiente para condropatia patelar discreta? Posso continuar treinando? Estou há 5 meses sem conseguir treinar direito. Amanda, condropatia patelar significa que algum movimento que você faz está aumentando a pressão na câmara anterior do joelho. Isso quer dizer que tua biomecânica ela não está adequada. O jeito de você corrigir isso é com fisioterapia, mecanocinesioterapia chama. Então o fisioterapeuta, ele refaz para você um treino com as adaptações que sejam necessárias para você treinar quadríceps, por exemplo, né? E é muito legal quando você tem um fisioterapeuta e um profissional de educação física trabalhando em cima de um caso como o seu. Porque aí não só você tem a melhora da condropatia, como você tem uma melhora muito grande do seu estado de treinamento, tá? Romerito, Daniel Alves é um lateral direito da seleção brasileira. Tá, mas por que a galera não gosta dele? Por que a galera ficou tão brava quando falaram dele, É isso que eu não entendi. Roger Flock, comecei a academia ontem. Tem alguma dica para iniciante? Tenho, não desista e não queira resultado rápido. Essas são as 2 dicas de ouro, tá? Ah, o Igor tá aqui, porque ele tá velho, tá praticamente aposentado. Deixa eu ver isso para eu entender. Ele tem 39 anos e estava parado. Ele tem 39 anos e está jogando no time do México, que quase foi rebaixado. Ele tem números horríveis. Cauana Santana. Abraço pro Vitor, Cauana. Priscila Alves.
Se você está ficando doente com muita facilidade, tem que ver tua alimentação, coração. E claro, se está frio, né, óbvio que você precisa cuidar do que são as suas vias aéreas, né? Então não dá para você correr de camiseta, né, e shorts. Você vai ter que colocar uma... Ah, Cauana, você não gravou? Então de novo, abraço pro Vitor. Não gravou de novo, né? Ah, Cauana. Ó, para você. É isso que você merece. Todo mundo vai procurar o Vitor agora e falou assim, cara, você não sabe. A Cauana te mandou, aliás, falou com o Mus, pediu um beijo pra você, ele mandou e ela não gravou e você se lascou. A sequência do demônio, né? Marcos Benevides, 15 anos, posso tomar creatina sem prescrição de um nutricionista? Marcos, a melhor coisa que você pode fazer é no nutricionista para ele organizar tudo para você, inclusive a sua creatina. Tá bom? Faça isso. É o Caquinha. Que bonitinho. 45 anos, um rim que não funciona. Treino 6 vezes por semana, posso tomar creatina? Tenho que fazer atenção a algo? Beijos da Suíça. É o Caquinha, se o teu outro rim ele não tem um padrão de lesão, pode, tá? Tem um estudo conduzido pelo professor doutor Lancha Júnior, da USP de São Paulo, em um paciente com rim único, tá? E que não notou lesão causada por creatina, né? Aliás, tem alguns artigos novos aí que apareceram mostrando que o uso crônico de creatina, mesmo em alta dose, não causa lesão renal. Então, a priori, não é um problema, tá bom? Ai, ai. Gente, encerramos o superchat, mas continuamos na live. Deixa eu só... Opa! Saúde. De onde veio isso, cara? É libertador mesmo, Priscila. E aí, Pri? Beijo pra você. Que bom que você tá aqui. Que bueno, que bueno. Muito bueno. Deixa eu chamar o Felipe aqui. Ai. Luana é uma banhenta, uma das melhores pessoas que eu conheço, está passando por uma fase difícil. Manda um abraço para ela, por favor. Mando! Luana, beijo para você, abraço, sucesso e juízo, né, coração? Gustavo Hidalgo, como você é fragilzinho, que dozinha, toma vergonha. Eu, hein? Rodolfo, vamos chamar Rodolfo Péricles. Huguinho para participar. Felipe Donato. E aí, Rô? Bom dia, Paulinho. Bom dia. Você tá bom? Estava aqui te assistindo. Ah, que vergonha alheia. Bem a hora que eu soltei um arrotinho. E cadê o Felipão? Eu tô caçando ele aqui no... Olha, Carolina Aquina tá aqui. Pronto, achei o Felipe. Ele está de zóio. Adicionado. Devidamente adicionado. Vamos conversar. Só eu sou sedentário aqui hoje, nem vem. Eu sou da banha. Eu vou começar a fazer polichinelo aqui, então. Só não pode dançar zumba, né? Aquele arroto monstro aí. Vamos, galerinha. Só não pode dançar zumba, né? Porque se dançar zumba vai ficar uma confusão, né? Estranho, hein? Bom, muito bom dia, professor doutor Felipe Donato, com a gente aqui, né, no banho. Paulão, obrigado pelo convite aí do seu Rodolfo. Estamos aqui pra galera curtir esse momento de muita informação. Bom, conta pra nós então, Fê, o que vai ser o tema da tua aula na BTFF? Então, Rodolfo,
que me pediu uma coisa que acontece muito com a gente na clínica, né? Que é aquela questão da pessoa não mudar o peso dela da balança, mas mudar a estética dela, né? É a chamada recomposição corporal. Então, a gente tem ali uma capacidade como Nutri, profissional de educação física e médico, né? Na equipe. Você analisa o perfil corporal de uma pessoa, você chega naquele número mágico da porcentagem, do peso, a composição corporal, né? E a partir disso é tomado qual o caminho que é melhor para ela. Pensar assim, né? Vocês devem receber bastante gente falando, pô, eu quero ficar grande, mas não muito grande, quero ficar mais seco, mas não, né? Aquelas histórias. Então, a gente trabalha para a pessoa, ao mesmo tempo, ter um ganho de massa magra e uma redução de gordura corporal. Basicamente, é esse pano de fundo. E até, Donato, deixa eu fazer até uma observação sobre isso. Durante a faculdade, o início de carreira, as primeiras especializações, eu sempre, né, a gente tem o mesmo tempo de formação, né, 20 anos, e no início sempre se falava que era impossível essa recomposição corporal, que basicamente acontecia em iniciantes. Mas na minha prática clínica, eu conseguia esses resultados com grande frequência. E hoje, realmente, isso é muito já bem consolidado, né? Tanto que você vai dar uma aula exatamente sobre isso. Tanto que a evolução, realmente, nos últimos anos, dessa nutrição mais individualizada, mais ajustada ao treinamento, do que aquela nutrição que a gente encontrou no início da carreira, né? É legal que tem até artigo catalogando a relação de qual tipo corporal, ou pelo menos como a porcentagem de gordura, dependendo da quantidade, ela vai interferir nisso. Então, por exemplo, a gente percebe, todo mundo sabe aqui, né? Os caras, as mulheres ou os homens com sobrepeso e obesidade em grande quantidade, mulheres acima de 35%, 40%, homens acima de 30% de gordura, é mais fácil ter a recomposição corporal. O cara tá mal alimentado, não tá treinando, não tá fazendo nada. Então a gente tira ele do buraco, puxa ele do piche, a gente fala, né? E aí você tem o quê? O cara perde gordura, mas voltando a treinar, se alimentando melhor, a massa dele incrivelmente aumenta muito, até comparado com os caras mais treinados. A gente percebe isso, né? Eu acho que uma coisa difícil também é a gente separar modificação de volumes de água, né, meu? Porque a gente tem também água intracelular que interfere nessa avaliação de forma física. Eu tenho uma aula para dar sexta-feira agora numa pós-graduação de um amigo meu, do Marco Demange, e ele pediu para levar algumas coisas sobre esteroide, e eu levei algumas coisas que mostram composição corporal completa. Então, água extracelular, água intracelular, e uma das coisas que o esteroide ele aumenta muito é a água intracelular. Isso que às vezes as pessoas, eu acho que elas têm bastante dificuldade de notar de onde vem esse ganho de massa muscular grande em situações, por exemplo, iniciais de exercício. Tem um artigo em específico que eu estou levando que ele compara placebo versus esteroide, né? E ele pega homens e colocam esses caras 3 meses sem treinar. Sem treinar e sem usar nenhum tipo de medicação ou suplemento. E o que acontece com os dois grupos? Ambos têm ganho de água intracelular muscular, que é acredito eu, que seja uma reação fisiológica normal, né? Então, eu percebo que a gente tem um outro desafio ainda, né? É que quando esse peso ele aumenta e o cara fala assim, legal, ganhei músculo, calma que não é um músculo final ainda, né? O que é o teu... O que você gosta de usar para avaliação física falando nisso, Felipe? Cara, eu tenho cercado muito a parte de, dependendo do tipo da pessoa, eu gosto de pegar a avaliação física em sobrepeso e obesidade, eu faço por circunferência, pescoço, cintura e quadril, e faço o possível dentro da dicometria, mas a gente sabe que tem certos indivíduos que não dá para fazer a dicometria, então eu vou mais na circunferência. Mas isso que você falou é bem legal, João, porque a gente percebe que o cara ganhou ali tipo 3 quilos de massa magra, mas a gente sabe que isso não é exponencial toda vez, ele não vai subir toda hora, estabiliza. E é legal porque daí quando a massa estabiliza, o peso de gordura continua caindo. Então essa retenção importante de nitrogenada que acontece, acho que faz parte para
vê também aumento de mitocôndria, mitocondrial, então tá tudo envolvido, mas eu gosto muito da circunferência e peço, se possível, quando tem parceiro médico, DEXA, densitometriose do raio-x, eu já consegui catalogar recomposição pelo DEXA, já tem o padrão já aqui. E a circunferência bate muito com o DEXA, cara, por isso que eu uso ele. Nossa, deixa eu fazer uma observação. É muito legal ver um profissional do nível do Donato falando que utiliza circunferência, fita métrica. Verdade. Porque hoje eu vejo assim, aquele desespero do aluno que está no começo de carreira, que não tem uma condição financeira para comprar uma bioimpedância muito cara, ele acha que não tem condições de entrar no mercado de trabalho, onde nas redes sociais o profissional fica fazendo selfie com a bioimpedância de 100 mil reais atrás. Né? Então, mostrando aqui que equipamentos super simples podem ser a primeira opção em alguns casos, né, dentro do consultório. Então a fita métrica não foi abandonada, assim como o adipômetro em si acaba sendo uma grande ferramenta. Então eu vejo essa visão errada, muitas vezes, do recém-formado, de quanto mais caro, melhor o equipamento para a adipometria, né, Felipe? Depende muito do público que ele atende, né? Qual que é as pessoas que, tipo, se vai numa clínica da universidade, com certeza a bioimpedância facilita porque a pessoa tem vergonha de ser avaliada, não quer nem tirar a roupa. Verdade. Né? A gente sabe como funciona aquele teste. E aí, poxa, lá na clínica a gente tem a fita métrica e o adipômetro, mas assim, essa parte que eu falei da circunferência, o pessoal consegue ter trabalho convalidando a circunferência sobre a obesidade com o DEXA. Então não é uma coisa solta, né? E assim, né, gente? Uma variação foto, roupa, exame bioquímico, tem várias coisas para você avaliar do desfecho clínico positivo, né? Não é só a composição, na verdade. Você sabe que uma das... Fala, Rô. Fala você. Você vai complementar que hoje, com os atendimentos à distância, a circunferência voltou realmente a ser mais colocada em alta e com grande variedade. Inclusive, alguns softwares, hoje em dia, associam imagens com circunferências para estimar até uma composição corporal, né? Exatamente. O que eu ia falar para vocês, hoje a gente tem, e aí você tocou num ponto, né, Rô, cara, a gente tem bioimpedância que custa para mais de 100 mil reais, né? Exato. E, pô, se você for ver o preço de um DEXA, né, é mais caro que isso, mas é aquela história, você está trocando uma bioimpedância por um exame que, por exemplo, para a gente é padrão ouro quando a gente vai avaliar artigo científico. Pô, fica uma troca ruim, claro. Quando você tem um DEXA, né, você está lidando com um aparelho que tem radiação, você tem que ter uma sala específica. A calibragem do DEXA é muito difícil, então, se você, por exemplo, mexe o DEXA do lugar da sala, você tem que recalibrar ele, porque ele tem um ajuste muito, muito delicado, que às vezes a posição que ele está, né, você precisa chamar a assistência técnica para fazer a recalibragem dele, né? E eu acho curioso que o pessoal pega, por exemplo, faz uma bioimpedância, mas eles não sabem ler o laudo. É aquele laudo biscoito, assim, olha, você ganhou tanto de proteína, você ganhou tanto de músculo, perdeu tanto de gordura, e que a grande dificuldade, né, da bioimpedância. E entendam, né, o pessoal que está assistindo, eu não estou falando mal da bioimpedância, eu estou falando as limitações dela, que nem o Felipe falou, né? Existe paciente que a gente tem limitação de conseguir fazer avaliação física de dobra, ou porque o paciente é muito obeso, ou porque o paciente está numa situação que ele não quer se expor, né? E que é perfeitamente viável fazer uma bioimpedância. Mas a bioimpedância para a gente é difícil porque, para você comparar resultados, eu vi algumas coisas que elas mostram como a gente tem uma modificação da quantidade de líquido durante o dia, que o ideal é que esse paciente ele seja avaliado sempre no mesmo horário. Então, se você atendeu ele 3 da tarde, você vai atender ele 3 da tarde de novo. Pô, todo profissional que tem agenda sabe que isso é praticamente impossível, né? Tanto por limitações da agenda do profissional, quanto por limitações das atividades do paciente. Ele não pode ter feito exercício 24 horas antes, ele tem que estar em jejum de 4 horas, ele não pode ter nenhum adorno de metal, né, o que é curioso, porque tem muita gente que acaba pedindo para ir no banheiro para tirar o brinco, vai imaginar onde é esse brinco, né? E assim, tem uma série de coisas que são difíceis, e quando você pega, por exemplo,
o que é o adipômetro de dobra, né, o plicômetro de dobra, ele acaba facilitando. E que um método bem feito, ele sempre vai te entregar um resultado que não só é um resultado confiável, mas é um resultado comparável. Então, por exemplo, sabe, Fê, para te contar uma história, tempos atrás, quando a gente estava com o Rodolfo, por que bioimpedância não era uma coisa que me seduzia, por mais que eu seja um cara que gosta de tecnologia? Porque uma das coisas que eu e o Rodolfo a gente ficava vendo era essa recomposição corporal em atleta, que é uma coisa difícil de você notar. Então, Rodolfo estava acompanhando aquele atleta na preparação, aí tinha aquelas modificações agudas para a competição, e o que a gente via muitas vezes? Que esse paciente perdia massa muscular, mas o físico melhorava. No dado, na conta, tinha perda de massa. Só que no espelho, você falava, cara, mas o físico está melhor. Então, o que a gente começou a olhar? A gente começou a olhar realmente a história da retenção, que é a água intracelular e a água extracelular. E isso, o olho ficou bom, porque assim, na época, acho que só tinha bioimpedância bipolar, monopolar, coisa assim. Deitava, na verdade. Tinha eletrodo na mão e no pé, na verdade. Exatamente. Essa é a padrão, na verdade. E aqui, científico, essa é a usada, né? É a melhor, né? E essa daí, e ela não conseguia entregar pra gente essa precisão do visual, né? Porque quando você tem um paciente que ele está fora do peso, essas variações, elas são maiores, e quanto maior a variação, mais fácil de você perceber. Mas no atleta é mais evidente, porque você começa a ver a estriação muscular, você começa a ver realmente a pele ceder e afinar. Isso deu muita confiança para a gente de ter um método de dobra bem feito, né, e avaliação no olho, né, ver como é que a coisa está fazendo. E se a gente extrapolar, sei lá, pega, por exemplo, o Cris Aceto, né, que é um cara que só lida com fisiculturismo. Ele tem uma experiência que ele pede, por exemplo, foto do atleta de manhã e de tarde, ele consegue perceber o que está acontecendo ali sem ter nenhum método e ter só o olho, né? Que é uma das coisas que eu gostaria de... Eu sempre procuro estimular o meu... Pelo menos nas pós-graduações, o aluno fazer, né? Ele fazer exame físico, né? Porque por mais que o paciente ele goste de um método eletrônico, de um exame, né, nem sempre isso é que vai melhor orientar o profissional que está cuidando dele. E para o profissional, por mais que seja confortável você ter um exame que seja um exame automático, seja um exame eletrônico, tecnológico, pode ser que você não saiba usar aquilo para se orientar, né? Rapidamente, ainda para concluir, cara, para mim, percentual de gordura é uma curiosidade. O que interessa? Interessa se o cara tá bem. Se o sujeito ele tá com 16% de gordura bem, pô, sensacional. Não é o percentual de gordura que vai me falar o que eu tenho que fazer. É o que o paciente reclama, então botar ele, por exemplo, de sunga na frente do espelho e o cara falar pra mim, pô, Paulo, ó, eu gosto que eu tô seco no peito, mas, pô, eu tô guardando gordura aqui na cintura. E toda vez que eu faço alguma coisa para secar aqui a cintura, eu perco esse volume. E aí, o que dá para fazer? Que são as grandes dificuldades que a gente tem na clínica. E isso nenhuma máquina acaba trazendo para a gente, né? Como que você avalia isso, Felipe? Como que você consegue organizar isso daí? Provavelmente você tem um método, uma forma. Conta para a gente. Que você falou cai muito na parte prática nossa das pessoas ali de academia que já tem um corpo certamente meio que já organizado aí, já está no processo, mas eu vejo muito, assim, eu ajusto a porcentagem de gordura que vem numa bioimpedância errada, por vezes, porque a gente sabe a espessura da pele de uma pessoa. Quando você faz dobra cutânea, a gente tem o dedo, a gente tem a mão para fazer, a gente sabe o que é uma espessura grossa e uma espessura fina, né? Então eu avaliei os caras lá no Mr. Olympia no backstage, os caras tinham 5 milímetros de dobra. Pele, né? Todas as dobras 5 milímetros. Agora, o cara chega pra mim no consultório, ó, fui no médico, fui no Nutri, e a bioimpedância tá dando 10%. A hora que eu belisco a dobra abdominal do cara e tem 20 milímetros, legal, pode parar. Tipo, não é assim que funciona.
Aí o cara fica triste, né? Porque, pô, mas não, calma, cara, vou te mostrar um cara de 10% de gordura. Aí ele olha pra ele, e olha pro cara de 10% e fala, meu, não tá batendo. Então essa recomposição de pessoas fisicamente ativas e atletas é o mínimo, e foto que é o que mais você percebe de um tempo pro outro. E a gente vai marcando os pontos, né? Tipo, a subcutânea, a parte ilíaca, abdominal, subespinal, as 9 dobras eu faço. E aí a pessoa vem comigo, eu vou analisando onde ela teve mais variação de mudança de dobra. Aí é essa individualidade que a bioimpedância não dá, entendeu? E o atleta depende disso, como você falou, né? Não tem essa formulação. A forma de... Deixa eu só fazer mais uma pergunta para você e pro Felipe, Rô. Atender online mudou para vocês alguma coisa em relação ao atendimento? Por que eu pergunto para vocês? Porque somente alguns pacientes eu documentava em foto. Quando ele chegava num físico que era um físico mais crítico, né? Para justamente mostrar para ele, ó, esse é o seu físico com 9% e esse é o seu físico com 10%. Com 9%, você está um físico mais impressionante, você está mais definido, só que você está com menos volume e você está com mais variação. É um físico que você está tendo dificuldade de segurar. Com 10%, você não tem um físico tão exuberante, só que você tem uma definição legal pra caramba, que já é melhor do que a média normal das pessoas. Você tem mais estabilidade, ou seja, é um físico que varia menos, e que é um físico que você também precisa de menos estresse para você garantir, né? Então eu mostro essas duas coisas para saber desse paciente. O que você prefere? Você prefere ter o trabalho e um físico mais instável, ou você prefere ter conforto e um físico mais estável, né? Isso mudou no meu atendimento e eu comecei a documentar foto de todos os pacientes, porque isso começou a melhorar um pouco, até para ele entender que mesmo quando o percentual não muda, você pode ter recomposição corporal, porque a gordura às vezes troca de espaço. O cara diminui barriga, mas aumenta, por exemplo, gordura nas costas. O cara aumenta gordura no braço, mas ele diminui gordura na coxa, né? Então, isso foi uma das coisas que, por exemplo, o atendimento à distância, ele mexeu no meu atendimento. Hoje, eu procuro a maioria dos pacientes sempre documentar por foto, né? Claro, às vezes tem paciente que não se sente bem, não tem problema. A gente vai na linha normal mesmo. Mas isso me deu esse feeling de, não para mim, mas para o paciente, para ele entender o que é o físico legal para ele, né? E o quanto ele precisa gastar daquilo que a atividade física dele diária, né? Olha, as atividades gerais diárias, para ele poder manter esse físico. Começa aí, pode responder. Maravilha. E ouvindo vocês, eu não tenho como eu esquecer dos meus alunos hoje que estão nesse começo de carreira. E o quanto que está sendo deixado de lado essa questão de pegar o paciente, fazer as medidas, né, de realmente ele fazer a antropometria. Porque grandes clínicas hoje têm terceirizado esse serviço, né? Aquela salinha onde é feita a bioimpedância e na mesa do profissional apenas chegam números. Chegam números de exames laboratoriais, números de bioimpedância, e é isso que o profissional acaba utilizando para a elaboração de um programa também totalmente matemático. Tá? O lado humano está faltando muito com esse avanço, né, da tecnologia, estão esquecendo-se do ser humano em si que está ali na frente. E até no fato de usar o adipômetro, algo que eu gosto muito, é verificar a qualidade da pele daquele paciente. Até para muitas vezes reorganizar algumas estratégias, seja ali de não apenas de nutracêuticos para isso, mas também no sentido de, tá perdendo, a gente fala muito em perder massa muscular, mas quando o indivíduo está ali em catabolismo, ele também perde colágeno, ele tem uma perda também estrutural com relação à qualidade da pele. Então, e questão de olhar o paciente, você vê a questão de simetria, você ter um contato melhor com o treinador para realmente estarem trocando informações sobre a periodização de treino, porque a nutrição ela vai depender disso, né? A dieta em si ela vai ser elaborada de acordo com a rotina de treino. Então esse contato treinador, nutricionista, médico, ele precisa estar acontecendo o tempo todo. E Paulinho, você lembra do índice MP, falando aqui em adipômetro? Até hoje eu uso isso daí, Rodolfo. Até hoje eu uso isso. Legal. Um dia, Felipe, esse maluco me chamou na sala dele, vem cá, tô aqui fazendo umas contas, aqui criei um novo método de antropometria. Conta pra gente, Paulinho. Isso é muito legal. Conta você que é mais da hora, vai, meu. É que eu
não lembro exatamente a maneira como você calculou, chegou nesse método, mas era incrível a sua ideia. Foi incrível e você usa até hoje. A gente trabalhava junto e aí, Fê, a gente sempre se batia porque o paciente, ele sempre quer um percentual de gordura mais baixo. Ah, mais baixo, mais baixo, mais baixo. E a gente sempre teve paciente que queria, por exemplo, melhorar, entre aspas, a conduta do Rodolfo. Aí o que o gênio fazia? Baixava a caloria. Aí o animal voltava que nem um cotonete. Mas eu tô com percentual de 3% de gordura igual ao do Mike Tyson. Cara, não existe isso. Para com essa bobagem, você tem que curar o físico, não o número. E eu fiquei tentando, quebrando a cabeça, falar, cara, que número que eu entrego pra pessoa para ela entender que o físico dela melhorou? E aí, sentando com o Rodolfo, a gente criou uma planilha, né, onde a gente tinha anotado todas, e eu uso essa planilha até hoje, cara. A gente tem todas as dobras, as circunferências e as relações entre as circunferências. Então, por exemplo, tronco, cintura, cintura, quadril, né? Para transformar em número aquilo que é uma sensação visual. Vou te dar um exemplo. E você sabe que outro dia eu achei um artigo falando isso, né? O físico que as mulheres mais gostam, elas mais se sentem bem, não é necessariamente o tamanho de quadril, não é o quanto a cintura é fina, mas é uma relação cintura-quadril de 70%, de 0,7. Então, quando a cintura é 70% do que a circunferência do quadril, é quando a mulher ela gosta do físico que ela olha. Cara, surpreendentemente, eu tava lendo... Deixa eu até pegar o nome do cara para não te falar besteira. Tipo uma somatocarta, né, Paulo? Mais ou menos isso. Mais ou menos, mais ou menos. É quase como se fosse uma somatocarta de Riff-Carter, porque a gente está usando circunferência, né? Deixa eu ver aqui. Não. É um livro de um cara chamado... Cadê? Caramba, tá nos meus livros lidos aqui. Eu só tô sendo teimoso procurando aqui porque é legal, é um negócio que vale a pena mesmo. O que eu posso dar de dica para os grupos, para os estudantes que estão realizando atendimento online, sim. A gente tem que se cercar de várias formas de analisar o paciente. Então, como vocês falaram, pede foto de pescoço para baixo, frente, lado e costas. Se algum profissional de educação física no local que a pessoa tem consegue mandar as dobras para você, você pega. E uma dica de ouro, a circunferência, o protocolo de circunferência, não bate em pessoas fisicamente ativas com boa quantidade de gordura, com baixa quantidade de gordura. Então. Ele não serve para pessoas físicas, tipo, com físicos. Por exemplo, um cara que tem 10% na dobra cutânea, quando eu faço a fita no protocolo, vai dar 15%, porque o cara tem uma cintura mais larga. Então, tem que saber interpretar isso. É muito importante no online interpretar isso. Que é a diferença do frame e do shape, né? O frame, o formato do corpo, o shape, a qualidade que ele tá. Achei o livro, chama A Dúvida de Darwin. E eu vou te contar desse livro que é muito legal, mas só para finalizar o pensamento, para não ficar também viajando na maionese. Bom, a gente tinha esses números, tinha que entregar esse número para o paciente. Aí o que a gente fez? Eu e o Rodolfo sentamos e falamos assim, cara, vamos bolar um número. Aí eu falei, já sei. Vamos dividir o que é a massa magra pelo percentual de gordura que esse cara apresenta. E aí a gente começou a fazer essa conta para todos os nossos pacientes. O que a gente começou a descobrir? Que quando o cara ele tinha esse índice Musi-Pérez, que era a divisão da massa magra pelo percentual de gordura. Quando a gente dividia dos caras que tinham um físico muito bom, consistentemente esse número era maior que 700. Então o que a gente estabeleceu? Que um cara com um índice MP até 450 era uma qualidade física pobre. Quando ele tinha de 450 até 500 era razoável. De 500 a 700 era boa e acima de 700 o nível atlético, né? Agora, o que é interessante? Porque eu estava vendo esse livro lá, A Dúvida de Darwin. Porque quem é evolucionista, né, acha que entendeu 100% Darwin, né? Ou seja, você tinha uma girafa de pescoço curto e uma girafa de pescoço grande, a girafa de pescoço grande ia lá e comia a arvorinha, que a de pescoço curto ela não conseguia, então a de pescoço curto ela pereceu. E que não era isso. Darwin, ele
ele desprezava um conceito que era a estética. E olha que curioso isso. Darwin odiava, por exemplo, o pavão, porque ele falava, que bicho imbecil, né? Ele é completamente o contrário do que a evolução. Por quê? Ele não tem uma arma, ou seja, ele não é que nem um touro que tem um chifre, que ele vai utilizar aquilo para matar um agressor, por exemplo, e ele tem um adorno, que é um adorno que chama atenção. Cara, como é que esse bicho sobreviveu? E aí, alguns caras eles estudaram isso, né? E eles falaram o seguinte, que a sobrevivência do mais adaptado não é necessariamente daquele que tem uma arma ou daquele que mata. É aquele que consegue se perpetuar em procriação na espécie. Então que existe, por exemplo, o pavão, por quê? Porque, entre aspas, a beleza do pavão é a arma que ele tem, porque ele consegue perpetuar a espécie dele, né? Trazendo aquilo para a gente, né, o que é a questão de parte da estética? Também é evolucionismo, também é uma forma de você, entre aspas, se perpetuar, né? Por isso que esses sinais, esses signos, entre aspas, de saúde que a gente vê, eles são tão importantes, né? Eles mostram como se fosse um favorecimento evolutivo para você conseguir, entre aspas, se manter. Tem um outro cara, que eu não lembro o nome, escreveu um livro que chama O Homem, um Animal Social, né? E que ele trata desse assunto também. Ele fala por que é importante você transparecer saúde. E a estética, na verdade, é uma forma de você criar um ambiente onde essa saúde seja aparente, né? A gente sabe que existe muito procedimento estético, que existe muito procedimento cirúrgico, onde as pessoas elas tentam emular, elas tentam simular essa aparência de saúde. Mas que quando você olha uma pessoa e você faz o scanner dela em relação à sua forma física, o seu frame, a sua qualidade física, na verdade, o que a gente está vendo é exatamente isso. É como se fosse o que tem de mais chamativo nesse processo. E aí entra de acordo com aquilo que o Rodolfo está falando, que é uma das coisas que a gente também estimula no Interligas, né? A galera fazer o quê? Valorizar o exame físico, valorizar, olhar o paciente, prestar atenção no que está acontecendo, que eu acho que deve ser o maior desafio para qualquer um nessa parte, principalmente quando a gente fala de recomposição corporal, né, Fê? Uma coisa legal é que às vezes a galera meio que fica naquela da balança, então a questão de você mostrar para ela que ao longo do tempo ela conseguiu, independente da balança, mudar a composição, a foto hoje em dia ajuda muito a gente. Tipo, 6 meses depois do tratamento, o cara fala, putz, realmente, cara, tá dando resultado. Então ele consegue ver isso. Agora, pra galera em casa, assim, tipo, que tá na pegada pro final de ano, então basicamente uma dieta de recomposição corporal é um teto calórico controlado, uma oferta proteica bem distribuída, fibra para te dar saciedade, treinamento de força e aeróbico. E somar os dois juntos para as variáveis de queima de gordura e síntese proteica serem estimuladas em ambas as partes. E aí, a circunferência de cintura, ela vale muito mais às vezes do que o peso da balança, porque o cara está melhor, o peso está igual, só que ele diminuiu tipo 5, 6 centímetros de cintura. Então, positivo, foca o barco, né? A ideia é sempre essa. Rô, faz o arremate para nós. Perfeito. Algo que também acho importantíssimo, até pensando aqui na área principal de atuação da Roberta, a questão comportamental também do paciente deve ser avaliada no momento da antropometria. Algo, né, que o Felipe comentou, que muitas vezes o paciente não se sente confortável em fazer algumas medidas. Então, o que fazer nessas situações? Então, talvez numa situação como essa, no primeiro momento, não fazer nenhum tipo de avaliação também. Elaborar um plano, falando até de um caso de obesidade, ou às vezes não. Às vezes a pessoa, um caso até de distorção da imagem corporal, isso é tão comum, cada vez mais por causa de filtros Instagram e tudo mais, aquele paciente que tem um ótimo físico, mas não enxerga aquilo, né? E muitas vezes ele se recusa a fazer algum tipo de medida. Então também compreender esse lado, saber lidar com essas situações e não ficar insistindo em algo que vai abalar emocionalmente o paciente. Para a gente ver como que não é tão simples assim de deixar um serviço dentro de uma clínica terceirizado para uma salinha
de avaliação física, né? Importante antes, mesmo que tenha essa sala, antes de encaminhar o paciente para sua sala, saber quem é esse paciente. E até falando do atendimento online, muitas vezes numa pré-consulta, uma pré-anamnese, já se solicita fotos, só que você não sabe quem é essa pessoa. Então, muitas vezes você está forçando alguém a fazer algo que para ela, emocionalmente, é algo muito desconfortável. Então, realmente saber com quem que você está lidando na consulta é o primeiro ponto para definir o método, né? Para estar fazendo aqui essa antropometria no caso. Acho que até textura, né, Rodolfo? Quando a gente faz o exame físico no paciente, a gente sente a pele dele, você sabe o que está acontecendo, né, cara? Sei lá, é coisa que, se a gente for contar, né? Tempo, na verdade. Pois são 17 anos que a gente... O cara tá dura, né? Depois ela fica mole, na verdade. Perfeito! Eu li que o cara tá doendo. Isso não é pré-conceito científico, isso é só apertando. Tá falando insano, eu falei, tá indo, cara, tá hidrolisando. Exatamente. E é aquilo que, assim, não tá escrito, e que a gente fala, né? A ausência de evidência não é evidência de ausência. Não é porque ninguém escreveu isso que isso não existe. É que é muito difícil você tratar isso, sei lá, de uma forma... usando algoritmos científicos, falar, olha, a textura da pele, tá, mas quando você fala textura, que padrão de medida você usa? Não adianta, é o profissional, é por isso que vai fazer estágio com você, é por isso que vai fazer estágio com Rodolfo, é por isso que vai fazer estágio com Felipe, porque é o tipo de pulo do gato que você só tem atendendo, você só tem fazendo, você só tem, olha, presta atenção aqui, sente assim, a textura da pele tá assim, tá assado, a elasticidade tá assim, já te faz pensar outras coisas. Pô, que legal. Vai ser um tema bacana, Fê. E Paulinho, deixa eu até instigar um pouquinho a galera aqui a dar mais importância ainda aqui a essa avaliação física. A gente tomou muita pedrada na época, além de várias outras pedradas, mas essa aqui em particular, falando de adipometria, quando a gente fazia algumas relações de algumas dobras com relações com alguns estados hormonais do paciente. Só um exemplo, aquele paciente que vem com resistência insulínica a longo prazo, dobra cutânea subescapular geralmente bem alta, né? E hoje a gente consegue ver algumas evidências, né, científicas relacionadas a isso. Na época a gente observava alguns pontos que tinham essa relação e metiam pedrada na gente, né? Então essa relação da adipometria com exames laboratoriais, isso claro a longo prazo, acompanhando o paciente ali durante um longo período, a gente consegue fazer essas relações muito bem, né? O quanto é rico realmente essa individualidade em uma consulta, né? Quando você realmente usa esses métodos de uma forma individual, né? Bom, uma das coisas que eu mais tomei pedrada em falar, e você está levantando isso, foi que eu falava que a dobra interescapular ela tinha relação com resistência à insulina, tolerância à glicose. Então deixa eu te mostrar, saiu na Obesity Week desse ano, um trabalho do Volenersen, esse aqui, ó. Vou até aproximar para você ver. O Charlie tinha artigo disso aí, né, Budol? Oi? O Charlie tinha artigo disso também, né? Sim. Então, ó, a gordura interescapular associada com tolerância à glicose e aumento de resistência à insulina independente de massa visceral. Tá aqui. Volenersen, né? Tudo bem que demorou 10 anos para sair, né? Mas... A gente tomava pedrada em 2008, 2009. Nossa, não, muita pedrada. Que aquela questão individual, por exemplo, mulher, tríceps grande e abdômen mais seco. Nossa, tipo, essa relação cada pessoa é um quebra-cabeça que eu falo. Então não dá pra você padronizar, né, cara? Pois é. E eu acho que essa coisa da gente estimular as pessoas sei lá, a ter método, né? Porque na verdade não é protocolo, é método dela fazer uma avaliação de um jeito. É isso que faz a pessoa prestar atenção nessas coisas. Então, se eu, Rodolfo, a gente não colocasse o exame físico em cima do exame de sangue com dados metabólicos, hormonais gerais, talvez a gente nunca tivesse percebido isso, né? E isso veio por quê? Por causa do método, né? E aí você começa a prestar cada vez mais atenção, você começa a ficar cada vez mais atento a essas coisas, e as coisas falam, pô, isso daqui é dado, né? E quando você olha no tempo, cara, a gente atende há 17 anos, o consultório, ele tá quase batendo 20 mil pacientes atendidos. É mão, né, cara? Né? Não é que eu fiz 20 mil consultas, é que tem as consultas, tem
as Muito mais reconsultas, isso. as avaliações posteriores. Estou falando de paciente. Número de pacientes. Então, se a gente falar que... Perfeição é a mãe da perfeição, não sei isso. E assim, e as duas coisas, né? Você ter a prática e você ter o estudo, a ciência por trás, né? Senão vira militância ou então vira verbalismo, né? Se você tem, só estudo, tá, mas você está estudando que outras pessoas estudaram, você não tem opinião própria. Nossa. Como é que você vai elaborar uma pergunta se você não tem opinião própria? Do outro lado, você atendeu, sei lá, 300 mil pessoas, mas você não tem um método para isso? Você inventou tudo que você faz? Como é que você procura confirmação naquilo que você faz? Ou então, como é que você procura trabalhar melhor os dados que você tem? Então precisa ter as duas coisas, né? É importante isso. E eu vejo que às vezes o pessoal, né, sabe, aquele comportamento de ficar querendo multar os outros com artigo científico, mas veja bem, aí você vai ver o que o cara faz, nada do que ele faz está baseado em evidência nenhuma. Ué, cadê? Que brincadeira é essa, né? Não, mas vai ficar dia 19, né, que eu vou falar ao meio-dia, então a gente vai estar lá também, vai ter mesa redonda na BTFF, eu vou ficar assistindo lá. Vai ser muito legal, porque essa própria experiência com esses profissionais, né, Putatini aí, Tássio, Lancha, Rodolfo, Paulo, eu fico muito feliz de estar junto com vocês, desde 1900 bolinha, né, galera? Desde a época da antiga probiótica, nossa, tem história aí. Nós três aqui tivemos na probiótica, para falar a verdade, nós três temos história daí. Eu conheci o Felipe no meeting da probiótica, eu lembro até hoje, uma palestra sobre exames laboratoriais. Foi, se não me engano, 2008 ou 2009, por aí. Assisti a palestra, caraca, o cara é um monstro. Né? A partir dali me tornei fã e hoje, poxa, né, tantas histórias juntos aqui. Piracicaba, eu via vocês dois, falei, puta, que da hora, cara, sou fã dos dois caras. Daí a pouco eu mudei pra São Paulo, comecei a trabalhar com os caras, fiquei mó feliz. Muito legal. Fê, então você vai estar sua aula é meio-dia do dia 19? Sábado. Sabadão, meio-dia, eu acho. É perto disso, acredito, na hora do almoço. Maneiro. Vai ser na sequência da mesa redonda com Tássio e com Lancha. Legal. Vai ser bem legal. Bom, pessoal, convidar todo mundo, então, para estar no BTFF Conference. Nós três já deixamos no Stories para vocês os links para vocês se inscreverem na feira, os links para vocês se inscreverem no Conference. Aproveitem, a gente está voltando com os eventos presenciais. Isso quer dizer que a gente tem limitação de vaga. O Conference não vai ter online. Então não adianta que você não vai ter oportunidade outra para ver essas pessoas nessas discussões e nesses modelos, né? Lembrando que esse ano, Rodolfo e eu, a gente modificou algumas coisas, a gente vai fazer um talks para vocês, onde a gente vai sentar, conversar com os professores mais experientes, perguntar coisas que são da vida e do sucesso dessas pessoas que vocês admiram tanto, né? E abrir para algumas perguntas de vocês, para vocês poderem participar disso, né? Então imagina um podcast ao vivo, né? E a gente vai estar lá, claro, se vocês solicitarem que a gente fale também, a gente vai responder para vocês, né? Mas o objetivo é vocês terem contato com esses grandes pesquisadores, esses caras que trabalham, porque todo mundo que a gente está chamando trabalha e estuda na área, né? Então é uma oportunidade única, é o único conference que foi formatado desse jeito. Provavelmente depois desse modelo, que vai ser muito legal, muita gente vai fazer, mas se vocês quiserem participar desse primeiro, a chance é agora. Aproveitem, olhem nossos stories, inscrevam-se, porque as vagas são limitadas, porque esse é exclusivamente presencial, não vai ter online. E de propósito, e foi muito legal, até a gente solicitou isso para a Plenitude, olha, não façam online, justamente para forçar as pessoas a estarem ali, a valorizarem o evento presencial. Sim. Se o objetivo do evento fosse simplesmente ganhar dinheiro, óbvio que teria o lado online, mas não, o objetivo ali é networking, é realmente fortalecer a nossa área, porque está precisando disso, né, Paulinho? E fortalecimento vem do networking. Pô, vocês têm noção, vocês vão apertar a mão do Felipe Donato e vão conseguir fazer uma pergunta para ele aí, às vezes em off. Então, isso que o Rodolfo falou, ele falou isso ontem, a gente estava numa live com o Lancha, é fundamental. Cara, vocês têm que pensar em criar as redes de vocês, ter o networking de vocês. Vocês vão estar sentados no conference, vocês vão estar com outros nutricionistas, profissionais de educação física, fisioterapeutas, médicos. Isso é inestimável para você levar adiante sua profissão. Porque você vai ter gente que você vai criar afinidade.
Saúde. Opa, Rinite de manhã é de lei, né? Mas vocês vão conhecer pessoas que vocês vão ter afinidade e que muito provavelmente vocês vão mandar paciente, essas pessoas vão mandar paciente para vocês e construir essa rede profissional. BTFF Conference esse ano ele tem uma outra proposta, ele não é só trazer informação, é trazer informação, mas com conhecimento, experiência e formação profissional. Criar essa oportunidade para você poder estar junto das pessoas e fazer as suas redes profissionais para se apoiar. Beleza, pessoal? Maravilha. E algo muito legal também, Paulo, além de conhecer, né, os palestrantes em si que estarão lá naquele dia, nós teremos também os demais professores da Plenitude, grandes palestrantes também que nesse dia não estarão palestrando, mas estarão lá prestigiando o evento. Então, muitas vezes você que está assistindo, você pode sentar do lado, assistindo uma palestra com alguém que você admira muito. Né? Então, é muito mais apenas do que os palestrantes em si. Né? Teremos inúmeros, né, profissionais do mesmo nível ali, que naquele dia especial não estarão palestrando, mas estarão lá curtindo o evento também. Não, você já pensou aquela sensação, você sentou, olhou pro lado, ai, que cagada, aí tá lá a pessoa do teu lado. Só não enche muito o saco da pessoa, né? Deixa ela assistir a aula também, porque senão, pô, atrapalha a dinâmica do negócio. Galera, é isso. Eu vou treinar meu quadríceps, senão eu chego tarde hoje. Beijão pra vocês, obrigado pela companhia hoje cedo. Valeu, Felipão. A gente se vê no conference. Falou! Valeu.